Olá, bem-vindo mais uma vez. Nessa aula nós vamos estar trabalhando aqui a normalização da base de dados, tá? Das variáveis, ok? Então eu nada mais estou copiando, né, essa última base de dados aqui que nós criamos para essa aqui, DFRNA altura total, tá? Eu estou só fazendo uma cópia completa dela. Agora eu vou. O que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso atribuir, tá? Eu preciso atribuir valores mínimos e máximos, né, para as variáveis. Por quê? Porque eu preciso normalizar. Eu preciso trazer, por exemplo, essa variável 3, se for a maior, ela precisa ser 1. Se 2,91 for a menor, ela precisa ser zero, ou seja, eu vou transformar as variáveis entre 0 e 1. Existem várias justificativas e motivos para isso. Tá? Uma das coisas é para que a rede considere o mesmo peso para cada variável. Tá? Então, nada mais ele recuperou, né? Então, ou seja, mínimo, né? Atribua este mínimo altura observada desta base de dados, né? A coluna da coluna altura observada, qual que foi o valor mínimo que você conseguiu encontrar. Então, se a gente quiser ver agora o valor mínimo dela, né? Copiou, colou aqui. Agora nós temos aqui o valor mínimo dela. Tá? O valor mínimo dela é 13,1. A menor altura mensurada tem 13,1 metros. Tá? Agora eu faço isso para todas as variáveis, né, que eu preciso. Então eu fiz isso para mínimo da altura observada. Agora eu preciso do máximo da altura observada. Né? Vamos ver quem é o máximo da altura observada. Copia, colar aqui, ó, é o 28,3. Então 28,3 eu vou transformar, ainda não transformei, mas pretendo transformar em 1. E 13,1 eu pretendo transformar em zero, tá? E todos os números proporcionais a isso, tá? Normalização. Agora, para a variável do ln da altura inverso do diâmetro, só copiei e colei ali. Agora, para a variável né, agora máximo do inverso do diâmetro, tá? Agora, o mínimo da altura, logaritmo neperiano da altura dominante e o valor máximo, né, dele aqui, tá? Eu vou salvar eles, tá? Apesar de eu não utilizar eles agora, mas vocês vão ver que futuramente no código eu vou utilizar e já aproveitei para, né, recuperar, para armazenar essas variáveis. Agora, aqui é de fato a normalização, tá? Então, se você aqui, eu vou normalizar, né, todas, ele já vai entender o que é mínimo e máximo, né, porque da base de dados, ou seja, o que ele vai fazer aqui? Dentro dessa base, ele vai varrer todas as colunas da base de dados, ok? E ele vai fazer isso coluna por coluna. Ele vai pegar a primeira coluna e vai varrer todas as linhas da primeira coluna. Ele vai pegar a segunda coluna, vai varrer todas as linhas da segunda coluna. Vai pegar a terceira coluna, vai varrer todas as linhas da terceira coluna. Então, o que ele vai fazer? Quando ele estiver na primeira coluna, ele vai pegar a primeira coluna dessa base de dados, vai pegar o valor mínimo dela, né? Vai pegar o valor máximo, né, menos o valor mínimo, tá? Então é assim que essa é a fórmula para tá dividido, né? Ou seja, o valor da altura menos o valor mínimo para a primeira coluna, que é a altura observada. Né? Então, como ele vai trabalhar na primeira coluna? Ele vai pegar a altura observada, né? Menos o valor mínimo da altura observada, que é esse, né? Que é o 13,1, dividido pelo valor máximo da altura observada, que é 28,3, menos o valor mínimo, que é 13,1, tá? Então é isso que ele vai estar fazendo aí nessa fórmula. Então, a partir do momento que eu clicar em Enter, agora nós já vamos ver, eu vou copiar e vou colar aqui, nós já podemos observar que não existe mais valor 2, né, igual existia aqui, né, ó, valor 2 e tal, não existe, né, não existe valor 16, né, não existe valor 21,6, tá?
O 21,6 virou 0,55. Tá? E aqui tá, né, todos eles entre 0 e 1. Tá, ok? Então é assim que a gente faz para estar normalizando os dados. Tá? Eu vou continuar aqui porque eu vou estar trabalhando o seguinte. Agora que eu normalizei os dados, eu quero pegar só as minhas variáveis independentes, tá? Ou seja, que são as minhas variáveis contínuas e que eu vou utilizar para explicar o comportamento da altura. E então eu vou chamar de x, tá? Então, ou seja, dentro dessa base de dados, né, pegue para mim essas duas colunas aqui. Tá? Então, foi isso o que eu fiz aqui. A partir do momento que eu aperto Enter, a gente tem aqui. E agora criar para a variável dependente, né, que eu vou chamar ela de y, que é o que eu quero estimar, né, que é o que eu pretendo estimar. Aqueles, né, onde tem altura 0, eu pretendo atribuir um valor de altura para ela, para cada árvore. Tá? Beleza, vou parar por aqui nessa aula. Até a próxima.